Nesta ocasião, nós queremos chamar a atenção de todos os nossos amigos da importância que você deve ter, especialmente pela sua saúde, pela qualidade de vida que você deve ter. Para tal, pense, saúde total deve ser o seu objetivo. Para que tenhamos boa saúde, nós precisamos respeitar as leis da saúde. Há várias leis que regem a nossa vida. Por exemplo, no tocante à respiração, a lei da respiração, ela representa a nossa vida. Quando uma pessoa respira oxigênio, quando uma pessoa respira ozônio, essa pessoa não fica gripada, essa pessoa não adquire nenhuma doença, nenhuma. Por quê? Porque o seu corpo está sendo nutrido com o primeiro e principal alimento, que é o oxigênio, e o ozônio é algo fantástico. Quando uma pessoa bebe água potável, pelo menos 2 litros d'água por dia, ela está dando vida para todos os seus organismos internos, como por exemplo os rins. Toda pessoa que faz hemodiálise, na sua grande maioria, ela foi uma pessoa que desrespeitou a lei da saúde referente à ingesta ou à ingestão, à ingestação de água. Há pessoas que bebem muito pouca água ou quase nenhuma água. Essas pessoas são fortes candidatas a, mais cedo ou mais tarde, ter problemas sérios nos seus néfrons, nos seus rins. Então, saúde tem que ter respeito às leis da saúde. Eu falei de 2. Agora, a minha colega terapeuta, professora Graça Inocência, vai falar de outras. Bem, nós temos que ter qualidade de vida. E para ter qualidade de vida, tem todo um composto, todo um conjunto. Nós temos que se alimentar muito bem, nos alimentarmos com o melhor dos frutos da terra, que são as sementes, as raízes, nozes, todo tipo de cereais. Então, esta é uma alimentação. Tem o exercício, o repouso, luz solar. Então, e além da gente estar a cada dia em movimento, porque o mundo, ele está girando, a terra está girando, e nós temos que estar em movimento e cuidar daquilo que é o mais importante, que é o nosso corpo. Outra lei importante que é hoje transgredida pela maioria das pessoas é a lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito é o seguinte: se você pensa coisa boa, você vai ter bons resultados. Quando você pensa em amar, respeitar, perdoar, abraçar, beijar, presentear amorosamente alguém, ou até uma pessoa, o seu organismo está altamente preparando e preparado para fazer essas coisas boas. E o resultado é que coisas boas virão para você. Também quando você pensa em coisas ruins, vê filmes ruins, vê violência, vê derramamento de sangue, vê filmes terrorosos, isso causa no seu organismo uma depressão tão grande que a pessoa pode chegar até a cometer coisas horríveis contra si própria. Por quê? Porque nós somos aquilo que vemos, aquilo que contemplamos e, na grande maioria, aquilo que falamos. Aquilo que comemos e também. Que comemos também. Porque realmente nós temos que escolher viver bem, ter uma qualidade de vida abençoadíssima. Então, você deve evitar o fumo, o cigarro, o charuto, misturar o ar que nós respiramos, que é um dos elementos mais importantes na vida, o ar para respirar, alimento a comer. E o Dr. Arnaldo Santana, que é farmacêutico, bioquímico e fitoterapeuta, desenvolveu várias fórmulas farmacêuticas para evitar, para que a pessoa possa desenvolver um antagonismo ao alcoolismo e ao tabagismo, e também até algumas doenças degenerativas como o câncer, diabetes, Alzheimer, Parkinson, que a pessoa tem que viver bem. Gente, a nossa vida é uma só, e essa vida tem que ser muito bem vivida, e só você é dono da sua vida. O Eterno é por Pai, Ele já nos deu o melhor. Ele nos dá o melhor dos frutos da terra para nos alimentarmos, para vivermos muito bem.
basta que a gente se cuide. Tem gente que se envenena com muito pouca coisa. Imagine se envenenar com fumaça, no tabagismo, com alcoolismo e algumas outras coisas nocivas, apesar de que a nossa alimentação ela já está vindo um pouco alterada, porque a maioria das coisas que vem da agricultura, ela precisa de levar fertilizantes, conservantes, agrotóxicos terríveis que nas fábricas de origem, como na Alemanha, na Suíça, na França, há 30 anos esses agrotóxicos foram banidos. Aqui no Brasil está de vento em popa, são toneladas de agrotóxicos que são lançados na lavoura, e essa lavoura tem trazido para as pessoas, tem enchido os hospitais de pessoas doentes, quadros esses que às vezes é desconhecida pela medicina atual. Bem, nós temos que cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa vida, viver o nosso dia a dia, para que vale a pena viver. O sol, olha, o sol tem tantos elementos abençoadores, e tem gente que não gosta de pegar um solzinho da manhã, fazer uma caminhada, fazer uma ginástica, exercício, repouso, dormir cedo. Nós temos que dormir no mínimo 8 horas por dia. É como um celular que precisa de carregar. Nós também somos pessoas que precisamos de um descanso noturno, de preferência noturno, no escuro, para repor as nossas energias. Se você observar os homens e mulheres que trabalham num ambiente altamente rico de oxigênio, de ozônio, essas pessoas, elas têm uma qualidade de vida melhor, vivem mais, e elas vivem bem e não adoecem. Quem são elas? Aqui perto, no nosso país, na área litorânea, tanto nos rios como na praia, próximo ao oceano. As pessoas são mais alegres. Observe os homens que viajam quilômetros adentro do mar para pescar. Esses homens têm uma saúde de ferro. E a coragem deles? Eles vão lá em uma balsa, um pedaço de madeira, confiados só no poder do Eterno, fazem pescarias abundantes, e esses homens vivem muito bem. Agora imagine, na mesma cidade, aquele homem que não faz exercício, aquele homem que come mal, aquele homem que bebe cachaça, que bebe bebidas realmente inebriantes e usa cigarro. Veja a qualidade de vida do nosso pescador com o homem que é ocioso. Agora vamos para o interior, vamos para a Amazônia, vamos para o Pará. As índias, por exemplo, vivem lá praticamente com pouca roupa. Elas vivem junto com o Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue, transmite a Zika vírus. Elas não têm filhos com microcefalia. Agora veja as nossas mulheres bem vestidas nas cidades. Quantas tiveram filhos com microcefalia? Por que isso, dona Graça? A senhora tem uma ideia? Tenho. As índias, elas usam uma alimentação natural. Por exemplo, por incrível que pareça, um produto como o inhame, quando a pessoa come, ingere o inhame, ele fica como que vacinado para esse tipo de elementos nocivos ao nosso corpo, ao nosso organismo. Mas nós devemos comer castanhas, raízes, nozes, frutas, legumes, sementes, a polpa da fruta, como a jaca, tudo isso a manga. É muito saudável, é muito bom. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre as pessoas que vivem em função da justiça, em função da nossa segurança. Os policiais, eles precisam de ter uma vida saudável. Um policial, ele é um exemplo de pessoa. Ele vive em função do bem-estar da comunidade. Então são pessoas que têm que ter uma boa qualidade de vida. Ele tem que se alimentar bem. Ele não pode usar elementos nocivos como o alcoolismo, o tabagismo. Não combina com os nossos militares. Nós temos que cuidar, aliás, com ninguém. Nós temos que viver a nossa vida da melhor forma possível. Por quê? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Eterno habita em nós. Olha que coisa, que privilégio maravilhoso. Então nada é
superior a uma boa qualidade de vida na sua vida. Nada, não adianta você trabalhar, ganhar muito dinheiro e não ter saúde. Você tem que desfrutar com a sua família, com os seus amigos, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida boa, e comer comidas boas, porque por incrível que pareça, uma comida saudável, ela não é cara. Ela é uma comida bem feita, com carinho, com amor, ela é saudável e não é cara. Procure viver bem, procure comer bem, procure dormir bem, andar, fazer ginástica, exercício, trabalhar, ser feliz, ter uma família maravilhosa, ter bons amigos, e com certeza você vai valer a pena viver. Nesse sentido, eu estava pensando quantas pessoas estão cavando a sua própria dor com os dentes. Quantas pessoas vão se tornar diabéticas no nosso povo, na nossa comunidade, só por um desrespeito a uma das leis da saúde. Qual é? Uma das leis da saúde para todas as pessoas é que elas devem procurar aprender, estudar, conhecer o seu corpo e saber qual o melhor alimento para ele. Por exemplo, vamos falar do açúcar. Nós temos açúcares excelentes. Nós temos o açúcar do mel, o açúcar da cana, o açúcar da rapadura, né? E o açúcar encontrado nas plantas, nos frutos. Entretanto, o homem desenvolveu um açúcar artificial, que é esse açúcar branco, esse açúcar cristal. Ele tem elementos químicos que são deletérios para a saúde. E para você ter uma ideia, se você quiser ter saúde na sua vida, tire açúcar da sua vida. Troque esse açúcar industrializado, esse açúcar branco, esse açúcar baratinho, pelo mel de abelhas. Troque esse açúcar pela rapadura, pelo melado de cana. E você vai ver que qualidade de vida você vai ter. O sal também em excesso é um veneno. É verdade que nós precisamos de comer sal, mas tem que ser de um tanto que o organismo assimile, não a mais nem a menos. E um sal rico nos elementos necessários, nos minerais necessários que o nosso organismo precisa. Por exemplo, o sal que vende aí, bem fininho, bem trituradinho, bem refinadinho, ele não é saudável. Não é comparado ao sal que o fazendeiro dá para o gado, para o boi. Veja a pele do boi, a pele da vaca, que usa o sal rico em iodo especialmente, rico em ferro. Esse sal grosso que é dado para o gado, ele faz bem. E esse que você compra no supermercado, ele só lhe faz mal. Aumenta a sua pressão arterial, pode levar a um acidente vascular cerebral ou até uma cardiopatia fulminante se você não aferir sempre a sua pressão. Às vezes você tem uma pressão muito alta e não sabe, e por isso eu recomendo você buscar a orientação de um terapeuta naturista ou de seu cardiologista. E o que é que vai acontecer? Você vai viver mais e vai viver melhor. Você vai ter uma excelente qualidade de vida. E é esse o nosso desejo, a nossa proposta, que você tenha saúde total. É verdade. Eu quero mostrar um produto aqui que tem modificado a vida das pessoas. Esse produto chama-se Nona Muricata. Nona Muricata é uma fórmula farmacêutica desenvolvida pelo Dr. Arnaldo Santana, que ele é farmacêutico, bioquímico, formado pela Universidade Federal da Bahia desde 1980. E ele desenvolveu o Nona Muricata. Este produto tem mudado a vida das pessoas. Ele, além de dar energia, da vida, ele aumenta a imunidade. Pessoas, inclusive, em fase terminal de câncer, quando às vezes os médicos já fizeram tudo que era possível fazer, mas às vezes a pessoa já chegou muito tarde ao hospital e não tem mais nada para fazer, que às vezes o médico tem que dispensar aquela pessoa e dizer: olha, infelizmente tudo que nós tínhamos que fazer já fizemos, é melhor ele ir para casa e descansar em paz.
Aí o que acontece? A pessoa começa a fazer o tratamento com nona muricata e hoje são centenas de pessoas que não têm mais uma célula cancerígena. Quando volta ao médico, ele diz: o que é isso? Você não morreu não? A pessoa: não, eu estou muito viva, estou muito bem, porque fiz um tratamento com um produto fitoterápico muito bom, desenvolvido pelo Dr. Arnaldo Santana. É verdade. Eu fico pensando agora numa paciente que estava realmente já em fase terminal. E os médicos, humildemente, informaram a família que só tinha um caminho: desligar os aparelhos, porque a criatura estava em fase vegetativa. E aí, nesse momento, a família teve o privilégio de ouvir o que vocês ouviram aí agora e adquirir nona muricata, essa fórmula farmacêutica da nossa autoria. E os médicos ministraram esse produto para aquela pessoa, e aquela pessoa saiu do coma, botou todo o câncer que estava em metástase no colo do útero, em outras partes do corpo, botou para fora, e essa pessoa está viva hoje. Isso faz pouco tempo, aproximadamente 15 anos. Esse é um fato. Nós temos vários desses. O Revigore, a gente chama o uma revigorante. Fórmula farmacêutica. É uma fórmula farmacêutica, o revigorante do casal. Muitas mulheres que têm que tirar o útero, porque está toda cheia de mioma, pólipo, cisto, aí não tem outro jeito, a não ser tirar realmente o útero. Mas este produto chega e faz uma limpeza. Ele dissolve pedras nos rins, na vesícula, e a pessoa, quando vai fazer xixi, que se fizer assim em um lugar, ele vai sentir aquela areinha, porque ele dissolve as pedras e ele tira mioma. Nós temos caso de mulheres que, quando foram fazer xixi, aí sai aquele mioma parecendo uma bola, todo enrolado assim, sabe, em cartilagem, aquela coisa mais estranha. Então é como se ela tivesse, parece até um aborto, e tudo em função desse produto que tira mioma, pólipo, cistos. E então é um produto abençoadíssimo. Nós temos também ali o fitofuma. Mas eu queria falar do Revigore, o revigorante do casal. Uma pessoa, depois do 8º aborto, uma mulher, foi informada que nós desenvolvíamos essa fórmula, e essa senhora passou a usar o Revigore. O Revigore fez uma limpeza no útero daquela senhora, tirou todo o empecilho que impedia uma boa gestação e causava aborto. Aquela senhora engravidou, teve uma excelente gestação, seu filho nasceu saudável, e ela colocou o nome do garoto Emanuel Revigorio, que ela é uma senhora religiosa, ela é da nossa respeitável Assembleia de Deus. Olha, essa criança hoje é um garoto que está com aproximadamente 12 anos. É verdade. Então são muitos casos que a gente tem, mulheres que já estavam laqueadas também há mais de 12 anos, tinha 2 filhos, e aí tomou o Revigore, e depois até ficou chateada por estar grávida, barriguda, numa cidadezinha pequena, e ela até me autorizou a dizer, eu vou dizer o nome da cidade. É na Oricuri, Pernambuco. E aí ela falou assim: mas como você pode fazer uma coisa dessa comigo? Eu não estava querendo engravidar, eu simplesmente estava com alguns problemas, algumas dores, mas aí tomou o Revigore. Quando nasceu uma menina linda, Rebeca, e ela já tinha 2 rapazes, e hoje tem uma moça linda. Ela deu um testemunho maravilhoso da alegria que o casal tem de uma família completa. Estes são, olha, nós temos vários. Mas eu queria falar ainda de um outro fato. Um cidadão estava com câncer na próstata e fez uma avaliação de saúde conosco, e manipulamos a ele Revigore. Esse homem ficou tão feliz depois que o Revigore chegou na próstata dele, pegou todo o câncer que já estava se enraizando ou entrando em metástase, botou para fora, e ele pegou aquele câncer
no vaso sanitário, levou para o seu médico e apresentou: olha aqui, doutor, que ele urinou. O médico disse: fulano, aí era o câncer que eu ia lhe operar. E o médico perguntou: quem lhe operou? Ele disse: foi Deus e um casal de terapeutas, meus amigos. O médico disse: olha, eu não acredito nisso não. Vamos fazer uma tomografia computadorizada. E fez a tomografia. Não tinha mais nenhuma célula cancerígena. Esse homem hoje, ele disse: olha, eu me sinto como um garoto, sabe? Muito feliz. Se nós fôssemos falar aqui das experiências que temos várias, não íamos parar agora. Mas agora eu gostaria só de mostrar. Esse produto também é uma fórmula farmacêutica, bioquímica, é o fitofumo. É um produto que ele limpa todo o aparelho respiratório e a pessoa deixa de fumar sem sentir nada. As pessoas, quando usam esse produto, ele fala: nossa, como é bom respirar, eu não sabia que era tão bom respirar. É interessante que a gente já respira no automático, a gente não sabe que é bom, mas quando a pessoa está toda entupida, não é, pelos malefícios do tabagismo, quando ela toma o fitofumo, ela se sente muito bem e começa a voltar a viver, porque quem fuma é escravo do cigarro, não sente gosto, não sente prazer, não sente cheiro, e o cigarro, ele quantos graus centígrados? Quando uma pessoa está pitando o cigarro, segundo o meu professor de farmacologia da Universidade de São Paulo, Dr. Andrejos Corokovas, ele disse-nos que a temperatura chega a 750 graus centígrados, ou seja, 7,5 vezes a ebulição da água. Imagine uma água fervendo. Mas você vê que o cigarro fica vermelho, inclusive, né? Aquela brasa. Então ela vai queimando a pele, a pessoa vai ficando com a pele enrugada. Daqui a pouco os dentes todos sofridos, vai ficando depois cariados, com a cabeça branca, cancerados. Né? Então o cigarro, ele vai matando a pessoa. Cada cigarro que uma pessoa fuma, cada cigarro, segundo dados científicos da Organização Mundial de Saúde, são 15 minutos de vida que a pessoa perde. Uma carteira com 20 cigarros vão dar aproximadamente 5 horas de vida a menos que a pessoa tem. Além da parte financeira. Quem fuma há 1 ano queimou uma moto. Há 5 anos ela queimou quase que um carro. Há 20 anos ela queimou uma casa. Há 30 anos ela queimou uma fazenda cheia de gado. Uma viagem pelo mundo. E queimou a vida. Porque a pessoa perde um tempo, em vez de estar trabalhando ali no artesanato ou em qualquer outra coisa, ela está perdendo tempo, levando aquele veneno, se suicidando. Então, deixe de fumar com fitofumo. Eu queria deixar só o nosso telefone, o nosso é de Salvador, 71992137419 ou 992335177. Mas, minha professora Graça, eu estava aqui me lembrando de uma das muitas pacientes e clientes que temos. Eu me lembro de uma senhora em Itabuna, aqui na Bahia. Ela fumava 4 maços de cigarro. Seu esposo, um advogado, era delegado da cidade. E o seu cardiologista foi simples e claro, disse: olha, ou a senhora para de fumar, ou a senhora pode morrer a qualquer momento, porque simplesmente suas artérias, suas veias estão bloqueadas, entupidas. E aquela senhora teve o privilégio de ouvir uma palestra nossa igual a essa. E ela chegou na farmácia e adquiriu fitofumo. Ela não levou muita fé, mas ela obedeceu o que nós falamos. E o resultado, eu queria que a senhora terminasse a história. Bem, então a dona, eu vou dizer o nome dela, que ela me autorizou. Dona Beth, ela falou o seguinte, que ela não acreditava e não ia tomar só uma colher, porque quando tem vontade de fumar, toma uma colher de sopa de fitofumo e com 1 hora depois toma um copo d'água. Ela falou assim, não, que uma colher não, só. Em seguida. Tomou logo umas 3 colheres e aí disse que ela nunca
muitos anos, que quando ela batia o pé no chão, quando ela acordava, a primeira coisa que ela se lembrava era do cigarro. Aí ela já esqueceu o cigarro. Aí ela viu que realmente funcionava, não teve mais vontade de fumar, foi para o salão de beleza, as mulheres, as colegas dela falavam assim: eu não acredito que você deixou de fumar, não acredito que você não tem mais vontade, e jogava fumaça assim no rosto dela, e ela não. Aí ela começou a ser a nossa propagandista. Ela botava para todo mundo, até na igreja, ela botava, fazia os bilhetinhos: deixe de fumar com fitofumo. Então é impressionante o trabalho dela deixou que de esta fumar. mulher, toda a família dela, padre que fumava deixou de fumar. Então, impressionante. Então nós temos testemunhos maravilhosos de pessoas que já estavam realmente, eu digo já, como ela já estava, o médico falou: ou a senhora para ou vai para uma cadeira de roda. Não tem rodas, não tem mais jeito. Ou morre. E ela renovou, porque o corpo da gente, ele renova, ele se refaz, né? O fígado se refaz. E aí algumas dessas fórmulas farmacêuticas, como o Nona Muricata, o Revigore, nós temos o Nona Muricata, e no Rio de Janeiro, uma moça já estava em fase vegetativa, há alguns dias no hospital, quando ligaram pedindo para desligar os aparelhos para a família aqui. Mas aí alguém mandou o Nona Muricata pelo Sedex 10, e lá os médicos ministraram na sonda. Via sonda. E essa mulher se curou, se levantou, e depois os médicos fizeram os exames, não tinha mais uma célula cancerígena, e os médicos de lá estão querendo vir aqui para nos conhecer. Pois é, então nós temos vários testemunhos, várias bênçãos, e eu gostaria de dizer que se você está com uma doença difícil, com problema, uma ferida que não sara, um problema que às vezes tem gente que tem que cortar a perna, sabe, com uma ferida que não sara, que não tem problema, que tem problema, uma diabetes muito difícil, complicada, então ligue para a gente neste telefone, que o Dr. Arnaldo Santana, ele que é farmacêutico, bioquímico, fitoterapeuta. É possível desenvolver uma fórmula que possa resolver o seu problema. Isso. Nós não somos os curadores. O Eterno é que cura. O Eterno é que cura. Nós somos apenas servos dele para melhorar a sua qualidade de vida, para que você possa viver mais e possa viver melhor, com uma qualidade de saúde muito boa na sua totalidade. Shalom a todos, um abraço. Nosso telefone 71 992 335177. Repetindo, 71 992 335177. E 71992137419. 992137419. Entre em contato conosco, estamos aguardando. Gostaríamos de lhe pedir que a partir de hoje, se você não bebe pelo menos 5 copos com água potável todo dia, passe a bebê-los. E depois diga para nós o resultado. Posso lhe garantir que você não vai morrer afogado, nem morrer afogada.